Olá, queridos, boa noite a todos. Bom, hoje eu vim aqui rapidinho, só para poder contribuir com algumas informações. Hoje, curiosamente, uma irmã querida me passou uma mensagem com uma pergunta assim, em um nível espiritual um pouco mais avançado, mais elevado, e eu achei interessante trazer para compartilhar com vocês. E a pergunta dela foi sobre uma postagem e algumas informações que estão transitando sobre a possível explosão de uma estrela que pode já ter acontecido e que em algum momento esse clarão, esse flash, chega até nós. Essas informações são informações que nos fazem pensar se de fato um evento dessa magnitude nos colocaria em algum tipo de risco, ou se nós seríamos afetados por algum raio solar, por algum flash, ou por algum pulso eletromagnético, né? Que faz parte aí de várias mensagens que a gente vem recebendo há um tempo, como possíveis possibilidades do que pode acontecer. O que é importante a gente lembrar é que a gente sabe que todas essas possibilidades de coisas negativas e catastróficas, em muitos momentos elas acabam servindo como uma oportunidade para chegar a algumas informações que nos transmitem medo, que nos transmitem insegurança e que confundem a nossa consciência, quase que funcionando como uma cortina de fumaça para a gente não prestar atenção para o que nós devemos prestar. Essa irmã carinhosamente me fez essa pergunta, e apesar de eu ter a minha opinião formada sobre isso, mas eu fiz o que nós estamos aqui para fazer. Eu fui buscar a ajuda do nosso irmão Vital Froze, e Vital trouxe uma explicação que não contribuiu apenas para esse conhecimento, mas uma explicação que contribuiu para um conhecimento muito vasto e que faz com que a gente ganhe consciência e entendimento sobre outras questões que já aconteceram por aqui, né? Por exemplo, como a informação de que já houve uma explosão de uma estrela como essa. Então, o Vital vem contribuir para todas essas informações e assim a gente aprende um pouco mais, a gente entende um pouco mais como funciona tudo isso e assim a gente está no nosso caminho do despertar e da ascensão. Isso é o que é importante. A gente aprender, a gente adquirir conhecimento, para a gente não ser enganado ou não acreditar em qualquer coisa que a gente vê postado na internet. Então, é isso. Bom, eu vou disponibilizar o áudio de Vital, então já fico por aqui me despedindo de todos vocês, e é uma grande alegria podermos estar juntos nesse momento. Um abraço do seu irmão, Gleidson de Paula, e de toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Namastê. A minha pergunta inicial seria se o flash solar estivesse relacionado com a luz da explosão que a Betelgeuse vai mostrar no céu, né? Como até os índios Hopi citam como estrela Caxina, né? Um sol azul, digamos assim, né? Que a ciência nos diz por simulações que brilharia 3 vezes mais do que a Lua por meses ou por dias, né? A gente não teria os dias de trevas, mas sim os dias de luz, com a ausência da escuridão total. Se isso acontecer, é algo que já ocorreu há centenas de anos-luz atrás, que ficam registrados no nosso céu, né? Até as estrelas que a gente enxerga, muitas delas podem já ter sumido e ainda a gente consegue enxergar a sua luz. A minha pergunta seria se isso ocorreu e as constelações ao redor, os planetas, tipo Pleiades, Órion, Sírios, Arcturus, que estão ali pertinho, se elas resistiram ou resistirão, né, no caso, como a linha de tempo para nós ainda não aconteceu, mas se no céu já aconteceu, a gente ainda só não viu e vai ver agora, né, em breve, se isso causaria a extinção desses planetas, não a extinção dos seres que habitavam, porque eles podem sair em naves, que eles são mais avançados, enfim, por algum motivo de terem a missão de semearem outros planetas da galáxia, por exemplo, né? Se foi necessário que isso acontecesse, se foi um acidente, ou se vai ser, no caso, né?
Se eles, sabendo dessa extinção que estava prevista do planeta deles, como terceira dimensão na época, né, pelo processo que a Terra ainda está passando, se eles já passaram por isso, provavelmente tiveram linhas de tempo não tão boas, né? Se o da Terra foi anulado, pode ser que no planeta deles eles não tiveram a vibração necessária naquela época de 3D para passar para a quinta, né? Se eles sabiam dessa informação e criaram arcas ou naves e saíram desses planetas e pegaram uma seleção de sementes estelares do DNA deles e implantaram aqui na Terra, que seríamos nós, essas pessoas que têm essa consciência, essa lembrança de fazer parte de outro, como ancestralidade, né, da semente de outro planeta ou de outra constelação. Se isso aconteceu, se alguém tem essa informação das egrégoras ou se conseguem chegar a esse entendimento, se chegar até vocês, né, para nos esclarecer sobre esse evento do flash solar não ser, como muitos dizem, explosões pequenas do nosso Sol, ejeções de massa coronal, raio gama, que está muito perto de nós, que causaria a extinção, ou principalmente das comunicações e da natureza, enfim, vários problemas na natureza. Mas se isso acontecer através da Betelgeuse, esse grande flash de luz que vai ser enorme, que vai ser visto por todos, né? Por todas essas galáxias que estão por perto, esses planetas, enfim, principalmente aqui da Terra, a gente vai ver se isso tem alguma procedência. Olha, o que eu tenho de certeza é que aquilo que eu recebo as coisas de acordo com o meu entendimento, porque se eu receber coisas que eu não entendo, não adianta nada me mandar, né? E eu sei que, pelas mensagens que eu já recebi, que na terceira dimensão não existe ninguém capacitado para ter toda a verdade absoluta, apenas partículas da verdade. Então cada um de nós recebe de acordo com aquilo que consegue assimilar, consegue entender. E que no fim, lá no final, tudo vai convergir para um ponto. Quando a Terra fizer a sua ascensão, a transição, e as almas fizerem a sua ascensão. As almas ascensionadas vão ter o conhecimento alargado. As que não ascensionam vão para o exílio e continuam no mundo de provas e expiações, sob o véu do esquecimento, como se nada tivesse acontecido. A Terra vai passar para uma dimensão superior, então não é preciso se preocupar com eu tenho que voltar lá para Sirius, para Alpha Centauri, para Rigel, enfim, qualquer outra estrela que eu vim como fractal. Não tem problema, nós vamos poder ir para qualquer planeta, qualquer estrela de quinta dimensão, quando nós tivermos a frequência da quinta dimensão. E a Terra será a nossa casa, a nova casa, nós ajudamos a construir isso. Nós não vamos abandonar uma casa nova sem habitar nela um tempo, pelo menos, né? Quanto à extinção de planetas, de estrelas, isso sim acontece eventualmente, não é muito comum. No nosso sistema solar, nós sabemos, por informações do alto, que um planeta chamado Maldek, né, também explodiu há alguns milhões ou bilhões de anos e se transformou no cinturão de asteroides, né? A Terra poderia ter esse destino, mas foi salva pelo gongo, como se diz, pela massa crítica da sua humanidade. Em 2010 mudou a linha de tempo, a fim de que a Terra passasse por uma transição suave e tranquila, sem o Armagedon. Eu já vi alguma informação que essa estrela chamada Betelgeuse está assim extinta. Ela, não sei, diz que vai virar azul, talvez, não sei, né? Uma supernova, não se sabe. Um buraco negro eu não acredito, porque o buraco negro é único na galáxia, é um só. E nós estamos aqui, braço de Órion é periferia da galáxia, é muito longe do centro. Então não vejo dentro dessa espiral que se forme outro buraco negro. Não tem sentido isso, não seria. Então a galáxia se dividiria em duas, né? Eu acho que isso é improvável, mas, como eu sempre digo, cada um tem o seu entendimento e eu nunca discuto com ninguém, mesmo que a opinião seja contrária. Por quê? Porque o que eu sei, o que o outro sabe, ele sabe e eu não sei, né? Então, nós não temos ainda essa consciência plena. A partir da quinta dimensão, como faixa mínima
de vibração, de frequência, sim, aí nós vamos ter um entendimento mais ou menos unificado. Todas as almas que estão naquele nível vão conhecer a verdade absoluta, dentro daquilo que essa humanidade de quinta dimensão vai poder acessar, porque ainda existem mundos acima, né? Ainda tem muitos, nós estamos apenas indo para o segundo degrau da escada, né? É assim, o que a gente vai opinar, né? Eu não gosto muito de opinar. Aliás, nunca opino, porque a minha opinião, eu sempre digo, só vale para mim. Assim como a opinião do outro só vale para ele. Não adianta querer fazer valer a minha vontade, nem a vontade do outro, porque nós não temos a verdade absoluta ainda. Mas temos informações e cada um recebe de acordo com a sua capacidade, como eu disse no início do áudio. E aquilo que eu recebo, eu entendo. Aquilo que você recebe, você entende. E aquilo que o outro recebe, o outro entende. Então, nós vamos juntar as peças no final para formar o grande quebra-cabeças. Aí sim. Mas no momento, nós temos que ter esse entendimento. O que o outro diz, se ele recebeu a informação, é porque ele entende daquilo. Agora, sabemos também que tem muito infiltrado das trevas se passando por mensageiro, né? Isso é o grande problema. Então as pessoas ficam confusas, porque aquela que não tem a informação por ela mesma, o que uma informação não é muito condizente com a sua frequência, ela fica na dúvida, e na dúvida ela pode não pegar nenhuma coisa nem outra, ou pegar tudo e fazer um balaio de gato e não resolver nada, né? Então, por isso também o vigiar e orar, você deve utilizar nessas questões, uma vez que nós nunca sabemos exatamente na primeira olhada o que é, né? Precisamos ficar atentos. Mas nós temos a nossa bússola interna, né? Que é o nosso sentir, o nosso coração, que é o mensageiro, né? A alma se expressa através do coração e a alma sabe. Só que ela está trazendo também gradativamente as informações para que nós possamos fazer esse processo da transição. Não teria condições de receber tudo numa vez só, né? Num curto espaço de tempo. Nós não temos a mínima condição de absorver e de praticar. Então as coisas são como são, exatamente como são, no limite, mas são assim. Demora um pouquinho, mas vai chegar, cada qual ao ponto aonde deve chegar. Tá bom? Um grande abraço. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.